né? É importante a gente colocar que não é qualquer relação, são aquelas relações que, no caso, você identifica que não é saudável, né? Que está te incomodando, ou que relações que já não, você não vê muito sentido, né? E que por algum motivo você é importante identificar dentro da relação, né, essa pessoa que sente esse desconforto e que não consegue sair, não consegue mudar, fazer uma avaliação em tudo, né? Aspectos sociais, culturais, financeiro e emocionais. Porque geralmente a falta de movimento, né? Você fica parado, né, resistindo ali numa situação que não é legal, por um desses fatores, ou até mais de um, né? É um relacionamento íntimo, de intimidade. E geralmente a gente olha muito para o outro, mas como que tá o nosso relacionamento íntimo com a gente? Então a gente Em primeiro tem que lugar, né? começar em primeiro lugar com esse olhar, né? Primeiro, para você se relacionar com o outro, você precisa entender como que é o seu relacionamento íntimo com você. Então, e aí tem que ter o quê nesse relacionamento? Isso cultural. Isso. Crença, né? Como que foi a educação, né? Se pessoas, por incrível que pareça, a gente pode achar que é óbvio, e hoje em dia não exista mais, só que muitas pessoas ainda têm uma educação muito rígida e entende que o modelo da estrutura familiar, né, que a igreja coloca muitas vezes como aquele modelo padrão de casar e viver a vida toda com uma pessoa, ter filhos e nunca mais vai se separar, porque também tem algumas aí que se separar já não vai entrar no céu. Faz com que as pessoas, as pessoas acabem também mantendo um relacionamento. A estrutura familiar, né? Como que os pais ensinaram, não, porque meu pai e minha mãe eram assim, me ensinaram que tinha que ser assim. E É, às tem vezes, aquela crença, né? Que você está falando de crença. Tem aquela crença assim, educada naquela estrutura, ela conviveu com aquela família, naquela sociedade, naquela religião, e isso formou toda a ideia que ela tem, formaram-se os valores, e se ela for contra aquilo, e contra um princípio, isso vai doer. E muitas vezes a pessoa não está identificando, então, aqui, como uma das pontas que a gente traz para permanecer nesse relacionamento, é você ir revisitar mesmo, né? Como que você adquiriu o conhecimento, o que é relacionamento para você, o que é uma estrutura familiar para você, o peso que tem, né? Eu já ouvi muito que eu só vou ser feliz se eu casar e tiver filhos. Então, talvez o padrão que a gente carrega, né? E esse padrão vai colocando você aí num lugar que você não consegue sair e talvez não perceba. Então, revisita, né? Dos aspectos são esses, uma é, frente. e você está falando isso, é revisitar mesmo, tipo, também qual foi o modelo. Aí a gente vai entrar em outras questões, mas assim, aí é melhor que eu fique com essa dor do que eu gere dor nos filhos, gere dor nos pais, né? Vai gerar dor para todo mundo e aí você fica segurando essa dor. Tem também questões financeiras, Sim. né? Muitos relacionamentos são
pautados aí e se prolongam muito por conta da questão financeira e às vezes nem é realmente o financeiro, é a ideia que eu tenho sobre mim e como eu lido com o meu valor, com a minha capacidade, com o meu merecimento, né? Com a minha insegurança, que faz com que eu fique ali presa, achando que eu não vou conseguir sozinha, né? Que eu dependo daquilo, que tem, né, o cuidado com os filhos. Então, é real, é financeiro real, realmente, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode observar e até auxílio que a gente pode pedir, né? Quando existe um relacionamento que a pessoa não quer, não consegue mais lidar. Principalmente em É, relacionamentos mais abusivos, que daí você precisa realmente procurar uma ajuda, mesmo que, né, se não tem condições financeiras de se sustentar para poder sair daquele lugar. Agora, algumas questões já são essa um pouquinho mais sobre mim, do que eu, de como eu me vejo nessa relação. sim, aí tem essa questão de voltando relação essa Mas, Yasmin, a frustração é em relação a novos relacionamentos, em, em relação, qual que é a frustração, ela é referente a quê? Você consegue colocar aí pra gente? Planejei e projetei um futuro familiar estável e feliz. então você está frustrada porque todo mundo, assim, ninguém inicia uma relação é, olhando que Para ser não vai infeliz. para ser infeliz. Todo mundo inicia uma relação querendo que dê certo, tá? Sim. Não deu. Você olhar para aquilo, para aqueles momentos, para aquele Eu tempo. idealizei um futuro, um casamento e uma família feliz, e às vezes o que eu projetei não necessariamente vai acontecer, porque quando eu entendo que eu não tenho controle nenhum sobre as situações, sobre as pessoas, inclusive sobre os sentimentos, eu consigo lidar melhor com as frustrações. Então, assim, quando eu não reconheço, e voltando nesse, não reconheço a caminhada e vivo aquela caminhada voltada no que eu projeto, eu me frustro quando as coisas não saem exatamente como eu gostaria. É, é importante, e eu acho muito importante, no que eu venho observando nos meus atendimentos. Além, né, disso, que é entender como que a gente viveu a nossa infância. O que eu aprendi lá atrás de amor, porque o nosso primeiro contato, né, a nossa primeira relação de amor é com os nossos pais. Sim, E como que eram essa relação? Como que era? Era uma relação que eu fui muito mimada, eu fui. Eu nasci muito pequenininha, muito fraquinha, então minha mãe cuidava muito de mim, porque eu era frágil, né? Quais os incentivos que eu tinha? Eu tinha incentivos positivos para lidar com as questões, eu era incentivada. Quais são os meus registros? Porque a, a criança, a forma como que a gente entendeu o amor lá no começo, vai ser a forma que a gente vai não reproduzir, porque às vezes foi uma situação, uma experiência ruim, e claro que a gente não vai reproduzir. Porém, se você olhar, é a forma que você entende o amor.
E você Sim. vai buscar outras formas de ter aquela mesma relação, porque é a forma de amar que a gente entendeu. Então, o relacionamento, além de todas as particularidades que ele tem, de conviver com uma pessoa diferente, você saber respeitar o outro, o momento do outro, o tempo, o espaço, não é só isso, né? A gente tem que entender a forma que a gente aprendeu e desenvolveu desse amor. E entender também, Ju, é assim, que a forma que eu aprendi a amar é diferente da que o outro. Tem pais super exigentes que vão cobrar dela o tempo todo, nunca vai estar bom, nunca vai ser o suficiente, eles vão estar sempre ali, né? Ela não tem um reforço positivo, é sempre mais, mais, mais. Ela pode desenvolver uma insegurança e achar que nunca vai ser o suficiente. Ela vai transferir isso para o parceiro nos relacionamentos. Então é importante a Isso. gente verificar, porque um relacionamento, quando ele chega num ponto, né, que aí tá, tô me sentindo, tem esse vazio, tem essa tristeza, não sei o que que é. O relacionamento ele chega num ponto de ser tóxico, porém ele é uma dependência emocional de ambos, né? Ali um está apoiando o outro, e aí eu preciso entender que o que é a dependência emocional? É esse vazio que eu tenho de mim mesma, esse vazio que eu tenho do meu valor, esse vazio que eu tenho, inclusive, da minha ideia de felicidade, que daí ela colocou, acho que foi a Yasmin mesmo que colocou a questão da projeção. Imagina, a minha ideia de a dependência emocional, ela é o quê? É a gente projetar no outro a nossa felicidade. Então, eu só vou ser feliz numa relação quando eu entender que o outro ele vai caminhar comigo. Ele não sustenta a minha felicidade. Ele não é a base da minha felicidade. Eu tenho que ser feliz sozinha e com o meu parceiro. Assim eu vou ser feliz com o meu parceiro. Quando eu não É, sou feliz comigo, eu vou transferir a responsabilidade de que o outro me faça feliz. Eu vou me entregar, eu vou me doar inteiramente para o outro. E, inclusive, eu vou abrir brecha para receber ou ter, para quem ainda não é casado e nem tem namorado, ou está procurando, receber qualquer tipo de relação. Porque isso. quando eu não entendo aonde está a minha felicidade, qualquer coisa que alguém me ofereça vai ser suficiente. Então eu vou me entregar e com o tempo eu vou ver que aquilo não é o que eu busco. E aí, o que que tem que ser feito para não cair nessas armadilhas, né, Ju? É assim, Não, não vão, não existe receita mágica, não. né? É, como a gente falou aqui, desde, né, do começo, é, chegamos ao fim. Como que olhar para nossa construção, né? Como que eu me formei? Como foi a minha educação, os lugares que eu frequentei, quais as informações que eu adquiri, como que era a minha estrutura familiar, como que era a relação dos meus pais entre eles, das pessoas próximas, como que era a relação deles comigo, se era super protetora, se eu passei por questões de abandono. E, gente, às vezes a gente nem passou, tá? Por isso que, assim, talvez quem escute a gente falar, ah, mas eu não fui abandonado. Sim, às vezes a gente não passou. A gente registrou isso. Por algum motivo, alguma situação que aconteceu, e você se sentiu abandonado. Isso registrou. Conforme a gente cresce, aí vai
acionando todas esse conjunto que forma, né, o ser humano. E a gente vai tendo experiências na vida, umas boas, outras ruins, o que vai fortalecendo as nossas ideias, as nossas crenças, nosso comportamento, né? E para mudar isso, se eu estou num relacionamento ruim, eu diria que 99,9% está num processo de dependência emocional e num Sim. vazio incrível, porque independente de qual foi a razão, né? Independente de qual a dor que você viveu, qual a experiência que você teve, você esqueceu em algum momento ali quem é você nessa história. Não olhou para você, não, não, não trabalhou o seu amor próprio, porque assim, às vezes a gente pensa que é egoísmo se colocar em primeiro lugar e não é. E aí se abandona, né? Faz tudo pelo outro e chega num determinado momento que você já não sabe quem você é mais. Aí virou esse vazio imenso. Então, primeiro é para você. Se você não se amar, como que você vai amar o próximo? Então, se eu não sei quem eu sou, não sei o que me faz sentido para mim, não sei o que eu quero, o que me faz feliz, não consigo ser feliz sozinha, como que eu vou ser feliz acompanhada? Então, vamos trazer, né, pra gente esse olhar de se cuidar, se entender, de se completar, de se encontrar no mundo, né, de preencher esse vazio. Dessa forma, a gente vai conseguir ter relações mais saudáveis, a gente vai conseguir a independência, a liberdade, o respeito, estabelecer limites. Porque daí, quando você sabe, você falou uma vez, a pessoa ultrapassou aquilo, não dá mais. A Você partir do momento que consegue, você impõe o limite ali, né? sim, Então, vamos dar um oi aqui pro Thor, que está em isso, né? Esses dias eu tava vendo, gosto muito do Murilo Gun. Ele era um comediante, não sei se você conhece, e ele agora dá conheço. palestras motivacionais e tal, né? Eu gosto, e esses dias ele tava falando do tu, né? Ele tem um jeito, não sei de onde que ele fala bem engraçado. E ele Ó, falando tu é de assim, Santos, hein? O pessoal fala muito tu em mas ele Santos, não hein? sei. Eu sei que agora ele tá em São Paulo, mas não sei. Ele falando assim, porque a gente tem uma mania de ter vários tu. Eu tenho tu do trabalho, tu que fala com os amigos, o tu que fala com a família, o tu que vai namorar, e de repente a gente se perde. É tanto tu que tu já não sabe mais quem tu é, e daí tu vira uma bagunça toda, porque tu não sabe qual é o tu que você tá falando comigo e qual é o tu que vai falar com outra pessoa. E é isso. A gente faz isso em todas as nossas relações, né? Não é no trabalho apenas, na empresa, não, no relacionamento também, na família. E chega uma hora que você se perde, porque aí você não sabe mais qual o personagem que você tá, e a sua verdade, ela some. Nem você mais vai encontrar. Então, é, no relacionamento é a mesma coisa, né? Usar essa verdade que a gente tem. Só que aí, como a gente já passou por várias experiências, tem um relacionamento, entra no relacionamento, confia que vai ser feliz para a vida inteira, tá lá no conto de fada da Disney, achando que tudo é lindo e esquece de olhar para si. Então, um relacionamento para ser saudável precisa que ambos estejam dispostos, né, para mudar isso, se quiser seguir junto, dispostos a olhar para si. Ou para você, né, que o tema era o que me prende nessa relação. Se você está nessa relação presa, precisa olhar para isso que a gente trouxe, É, todos esses olhar, fatores. Se olhar não muito. conseguir, procurar uma ajuda terapêutica para fazer essa análise, né? Ir trilhando o seu caminho para ir se entendendo com você mesmo.
Olhar muito essa parte, se você não tem essa dependência emocional. Isso é o que mais pega, né? E o medo do novo, o medo de não. Que o amor, ele não precisa ser sofrido, né? E Não. muitas vezes a gente entende que precisa manter a relação por conta dessa montoeira de coisa que a gente falou, sofre, se mantém naquela relação, julga que não vai achar nada melhor, julga, tem vergonha, né? Não quer recomeçar, não quer abrir mão do conforto, não quer abrir mão da segurança financeira. Então precisa olhar pro, porque o amor ele tem que ser leve, a relação tem que ser leve, né? Para ter uma relação leve, a gente precisa se entender, se encontrar, se achar, tratar nossas dores, gente, não adianta, vai ter que tratar. Tem que tratar dor, vai ter que tratar trauma, vai ter que olhar, né, como que foram as nossas relações, para daí entender, ressignificar esse sentimento. As mesmas necessidades que a gente tem, o outro também tem. E não é justo a gente querer que o outro atenda às nossas necessidades. Em algum momento, ele vai querer que a gente atenda a necessidade dele. Tá tudo bem. E aí precisa ter esse equilíbrio. E isso eu só tenho quando eu tenho autoconhecimento, quando eu me entendo, quando eu sei o que eu não quero. Então fica a dica, né? É isso aí. E assim, a gente às vezes, que nem você falou aí, eu não me desprendo por conta da minha condição. Cada um está onde se coloca. Então, Exato. não se coloque como vítima. Não, ninguém é vítima. Cada um está onde se coloca. Isso é muito Sim. importante. E a gente E, ah lá, precisa Yasmin entender, gostou desse né? tema aí da solidão, e tem mais Gostou? gente aí Ah, que legal. entrou, o Júnior, tem muita gente aqui A falando. gente precisa entender que quando eu não sei o que eu. Esse ditado é antigo também. Como que é? Quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve? É, É então. alguma coisa assim, E então. aí, será que eu não estou me dando valor, né? Ou Sim. então, o principal é você se valorizar. E É aí, você, energeticamente, quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, o que que vai chegar? qualquer Qualquer coisa. coisa. Não, não tem como fugir. É isso. E é isso mesmo. Gente, eu